Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é a lição 10 da Lições de Fé do livro de Josué, que tem como tema o verdadeiro Josué. Mas antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber o meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus, da lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E o verso aí para memorizar diz o seguinte: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. 1 Coríntios 10, 11. No livro de Josué, percebemos que a vida do personagem principal aponta para uma realidade muito maior do que ele mesmo. Esse princípio se repete em toda a Bíblia, como a terra de Canaã, um símbolo de nossa esperança eterna em uma nova terra. E claro, o serviço do santuário terrestre aponta para uma realidade maior. Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizado, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Quer dizer, não desta criação. Hebreus 9, 11. Contudo, surgem as perguntas: de que maneira Josué aponta para um cumprimento futuro? Como podemos ter certeza de que tal interpretação do livro é legítima? Quais são os princípios bíblicos que controlam a aplicação do livro de Josué, as realidades do Novo Testamento e os eventos do fim dos tempos? Nesta semana, veremos princípios de interpretação bíblica sobre tipologia. Estudaremos como a própria Bíblia contém indicadores desse tema e como a vida de Josué prenuncia o ministério do Messias e aponta para um simbolismo cumprido na igreja e que se cumprirá na consumação da história humana. Parte de domingo, tipologia bíblica. Pergunta número 1. Estude as seguintes passagens que se referem a tipos e procure formular o que é tipologia bíblica em Romanos 5,14, 1 Coríntios, capítulo 10, verso do 1 ao 13, e Hebreus, capítulo 8, verso 5, e capítulo 9, verso 23. Vamos entender isso aqui. Essas passagens bíblicas usam o termo tipo, grego, tipos, ou antítipo, grego, antítipos, para se referir à maneira como o escritor do Novo Testamento definiu a relação entre um texto ou evento do Antigo Testamento e seu significado em seu próprio tempo ou no futuro. Tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica em que as pessoas, eventos ou instituições prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. O tipo corresponde ao antítipo, como um molde ou uma forma oca que reflete a forma original. Mesmo que o antítipo cumpra mais plenamente o propósito do tipo, assim, o tipo bíblico foi moldado de acordo com um propósito divino, que tem existido concretamente ou conceitualmente na mente de Deus, e serve para moldar cópias futuras, antítipos.
É crucial entender que os escritores do Novo Testamento não atribuíram aleatoriamente um significado tipológico a alguns textos do Antigo Testamento para mostrar um ponto de vista. Um tipo do Antigo Testamento é sempre validado nos escritores proféticos antes de adquirir um cumprimento antitípico no Novo Testamento. Pergunta de número 2. Veja como Davi aparece no Antigo Testamento e então como ele é prefigurado no Novo. Que lições podemos aprender sobre como a tipologia funciona a partir desse exemplo? Vamos ver aqui. Davi, Salmos 22, diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Aqui, Davi falando que Deus tinha abandonado ele. Fala da angústia de Davi, a angústia que Davi estava sofrendo, que ele estava passando. E o verso, Salmos 22, 14 a 18. Como a água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Aqui está falando do sofrimento de Davi, que ele estava passando. A angústia que Davi estava passando. Agora aqui o novo Davi. Quem que é esse novo Davi? Jeremias 23, 5 diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. De quem que o Senhor está falando? De quem que é esse novo Davi que fará um renovo justo? Fala de Jesus, porque Jesus ele fazia parte da tribo de Judá. E Davi era da tribo de Judá. E Jesus, o que ele veio fazer? Ele veio fazer, quando ele esteve aqui na terra, o que ele fez? Ele fez o que é certo, ele pregou a palavra de Deus. E aqui em Isaías 9, 5 a 7, fala assim, diz o seguinte: pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste resolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quem que é esse rei que os profetas estão falando? É Jesus Cristo. Jesus que é maravilhoso. Ele é conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. É Jesus Cristo, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Isaías 11, verso 1 ao 5. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Que ramo que é esse? Jesus. Porque Jessé era pai de Davi. E Davi era da tribo de Judá. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra
com o sopro de sua boca e matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, a fidelidade o seu cinturão. Então, quem que é esse rei? É Jesus. Quando Jesus voltar aqui, o que ele vai fazer? Com o sopro da sua boca, ele matará os ímpios. Ele vai destruir os ímpios, essas pessoas que praticam a maldade. Jesus, quando voltar, ele vai destruir a todos que foram contra a sua palavra, que não foram fiéis a ele. E Jesus, ele vai a favor dos órfãos, dos pobres, aquelas pessoas necessitadas que passam por injustiças. Jesus, quando voltar, ele vai destruir os ímpios. Então é isso, o novo Davi. Davi antitípico. O que é isso aqui? João 19, 24. Não rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir no sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: dividiram minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Ali, quando Jesus estava ali perante os soldados romanos, que chicotearam Jesus, que dividiram as suas roupas, o mesmo sofrimento que Jesus passou, Davi também passou. Como nós lemos aqui em Davi, que fala: meu Deus, por que me abandonaste? Que diz aqui, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encararam com desprezo, dividiram as minhas roupas. Então, o que Davi passou, o sofrimento que Davi passou, também Jesus passou, que rasgaram a roupa dele, dividiram as minhas roupas e lançaram sorte pelas minhas vestes. O que aconteceu com Jesus também aconteceu com Davi. Continuando. Ao olhar para esses textos, descobrimos que o próprio Antigo Testamento apresenta a chave para identificar e aplicar tipos nas Escrituras, ou seja, os escritores do Novo Testamento, cuja escritura era o Antigo Testamento, foram inspirados pelo Espírito Santo a usar os tipos do Antigo Testamento para revelar a presente verdade, que está lá em 2 Pedro 1,12, especialmente sobre Jesus, seu ministério. Parte de segunda-feira. Tipo e antítipo. Diz o seguinte: os intérpretes da Bíblia não podem decidir arbitrariamente sobre o que constitui um tipo bíblico, ou como esse tipo em particular é cumprido no Novo Testamento. E além, a própria Bíblia oferece diretrizes e princípios quanto à aplicação da tipologia bíblica. Da mesma forma, o Novo Testamento desdobra o cumprimento antitípico de um tipo em 3 fases distintas. Primeira, na vida de Cristo, o cumprimento cristológico. Segundo, na experiência da igreja, o cumprimento eclesiológico. Terceiro, no fim dos tempos, cumprimento escatológico. Encontramos tipos e antítipos por toda a Bíblia. Eles são úteis para mostrar aos leitores como entender a Bíblia e quais verdades a palavra de Deus está ensinando sobre Jesus, a salvação e a esperança no final que temos. Pergunta número 3. Veja os seguintes tipos do Antigo Testamento: Israel e Êxodo, o santuário, como cada um cumprindo nas 3 fases antíticas: cristológica, eclesiológica e a escatológica. Primeira, Israel, fase cristológica. Mateus 2,15 diz o seguinte: onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, o que quer dizer? Um anjo do Senhor apareceu para José
falando: olha, Herodes quer matar o menino Jesus, vocês têm que ir para o Egito. E José acordou do sonho, pegou sua esposa Maria e Jesus e foram para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Então essa aqui é a fase cristológica de Jesus. Agora a fase eclesiológica, Gálatas 6:16, diz assim: paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Aqui que diz o seguinte, fala da circuncisão, que a circuncisão não vale de nada. O que vale aí é obedecer a Deus, obedecer a regra, que é obedecer a Deus, obedecer a lei de Deus, os 10 mandamentos. Agora a fase escatológica, que diz o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. A tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulão, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Então aqui, Apocalipse 7:14, respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: então são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem que vieram da grande tribulação e alvejaram no sangue do Cordeiro e lavaram as suas vestes? Os 144.000 que foram selados. Esses 144.000 que vão fazer a última pregação da terra antes da volta de Jesus. E a fase cristológica aqui em Êxodo. Em Mateus 2:19-21 diz o seguinte: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuravam tirar a vida do menino. E ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então essa aqui é a fase cristológica de Cristo. Primeiro, Herodes queria perseguir o menino Jesus. Eles foram para o Egito. Herodes morreu. Um anjo apareceu para José no sonho, falando: Herodes morreu. Pode voltar para Israel. Então, José pegou Maria e Jesus foram para Israel, porque Herodes estava morto. Essa fase aqui é a fase cristológica. Agora vamos para a fase eclesiológica. 2 Coríntios 6:17. Portanto, saia do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu receberei. Então, 2 Coríntios 6:17 diz o seguinte, que nós somos o santuário de Deus. Nós não podemos destruir o nosso corpo, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Agora a última fase escatológica, que diz o seguinte, Apocalipse 18, verso 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Isso fala das igrejas que não pregam o evangelho de Deus, que não pregam a palavra de Deus, que só pensam em dinheiro. Tomem cuidado, saiam dela, povo meu, saiam dessas igrejas que só querem pregar prosperidade, dinheiro, não pregam a palavra de Deus. Tomem cuidado, saiam dessas igrejas que pregam um falso evangelho. Sai dela,
povo meu. É um aviso de Deus. O santuário. O que diz aqui? Agora fase o santuário. Diz assim: aquele que a palavra tornou-se carne. Quem que é a palavra que se tornou carne? Jesus. E viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 2,21. Mas o templo do que ele estava falando era o seu corpo. Que diz aqui, o que declararam? Este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então esse santuário que Jesus está falando era o seu corpo, que Jesus ele ia morrer e iria ressuscitar ao 3º dia. Era desse santuário que Jesus está falando, que ele podia destruir em 3 dias e reconstruí-lo em 3 dias. Isso quer dizer, Jesus ele ia morrer e iria ressuscitar ao 3º dia. É isso que esse verso está querendo dizer. Agora a frase eclesiológica. 1 Coríntios 3,16. Olha o que diz aqui. Vocês não sabem que são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então nós somos o santuário de Deus e nós somos sagrado. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, não ficar fazendo coisas erradas com o nosso corpo. Se vocês fizerem coisa errada, Deus o destruirá. É o que a Bíblia está dizendo. 2 Coríntios 6,16 diz assim, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, na nova terra, Deus vai habitar conosco. Nós seremos o povo de Deus. Continuando. Fase escatológica. Apocalipse 3:12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Apocalipse 11:19. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Visto que a Escritura possui um único e divino autor, as diversas partes dela se harmonizam uma com as outras. Todas as doutrinas da Bíblia são coerentes entre si. Interpretações de passagens isoladas devem estar em harmonia com a totalidade de que a Escritura ensina sobre o assunto. Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, página 75. Então a Bíblia, ela interpreta ela mesma. A Bíblia mostra as verdades, mostra tudo o que está acontecendo no mundo, mostram que as profecias estão se cumprindo aos nossos olhos, mostra que Jesus está prestes a voltar para nos buscar. Nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Parte de terça-feira. Josué, o tipo. Pergunta de número 4. À luz da tipologia bíblica, qual é o significado do paralelismo múltiplo entre a vida de Moisés e Josué? Compare com Êxodo 3, verso 1 e 2, com Josué 1, verso do 1 ao 3, e Números 13, verso 1 e 2, com Josué 2, 1, Êxodo 3, 5 e com Josué 5, verso 15. Como descobrimos na primeira semana, Josué é apresentado como um novo Moisés, que na vida da segunda geração repetiu os passos mais significativos do êxodo do Egito. Assim como Moisés, ele foi comissionado por um encontro pessoal com o Senhor.
sobre a liderança de ambos. A fama de Israel entre as nações inspirou medo. Moisés liderou Israel na travessia do Mar Vermelho, enquanto Josué liderou Israel em uma travessia milagrosa do Jordão. Ambos líderes foram lembrados da necessidade da circuncisão e da importância da Páscoa. O maná começou a cair no tempo de Moisés e terminou com Josué. Ambos foram ordenados a tirar as sandálias. A mão estendida de ambos sinalizou a vitória de Israel. Moisés deu instruções para a divisão da terra e a instituição da cidade de refúgio. Josué cumpriu as instruções. Ambos fizeram um discurso de despedida à nação e renovar a aliança para o povo no fim de seu ministério. Pergunta número 5. Estuda Deuteronômio 18, verso do 15 a 19, e 34, verso 10 ao 12, e João 1, 21, Atos 3, 22 a 26, e 7, 37. Quem cumpriu a profecia de Moisés sobre um profeta como ele? Como Josué se encaixa no quadro? A vida de Josué foi um cumprimento parcial da profecia feita por Moisés, em Deuteronômio 18, verso 15 e 18. No entanto, a profecia feita por Moisés não foi plenamente cumprida com Josué. Em seu sentido pleno, a profecia só poderia ser cumprida pelo Messias. Ele conhecia o Pai intimamente, que está lá em João 1, 14 e 18. Ele era verdadeiro e revelou Deus com sinceridade, que está lá em Lucas 10, 22, e João 14, 6, Mateus 22, 16. Deus, de fato, colocou suas palavras em sua boca. Em João 14, 24. Então, tanto a vida de Moisés quanto a de Josué se tornam um tipo de Messias vindouro, Jesus. Parte de quarta-feira. O verdadeiro Josué, o antítipo. A história de Josué deve ser vista sob a perspectiva da tipologia. As guerras conduzidas por Josué foram evento histórico, constituído um segmento essencial da história de Israel. O objetivo dessas guerras foi estabelecer os israelitas na terra prometida, onde eles pudessem desfrutar em paz sua herança, e designada a estabelecer uma nova sociedade baseada nos princípios da lei de Deus. Mais tarde, autores do Antigo Testamento, como Isaías, apresentam a obra do Messias como também consistindo em atribuir as propriedades devastadas do povo de Deus. Só um minutinho. Do povo de Deus, usando a mesma terminologia que é tão frequente no livro de Josué. Assim como a tarefa de Josué tinha sido a terra aos israelitas, Deus Mais tarde, os autores do Antigo Testamento, como Isaías, apresentam a obra do Messias como também consistindo em atribuir as propriedades devastadas do povo de Deus, usando a mesma terminologia que é tão frequente no livro de Josué. Assim como a tarefa de Josué tinha sido repartir a terra aos israelitas, o Messias, retratado como um novo Josué, atribuiu a herança espiritual, um novo Israel. Pergunta número 6. Leia Hebreus 3, 7 e o capítulo 4, verso 11. Como o Novo Testamento confirma que Josué, o novo Moisés, e ele mesmo um tipo de Jesus Cristo. Os autores do Novo Testamento apresentaram muitos aspectos
do ministério de Jesus Cristo, em termos da obra de Josué. Assim como Josué entrou em Canaã após 40 anos no deserto, o Josué antítipico, Jesus entrou em seu ministério terreno após 40 dias no deserto e começou o seu ministério celestial após 40 dias no deserto terreno. Após o batismo de Jesus no Rio Jordão, sua travessia no Jordão, os escritores do Evangelho citam os Salmos 2,7 e Isaías 42,1 de um salmo messiânico de uma canção sobre o servo sofredor de Yahvé, que está lá em Mateus 3,17, Marcos 1,11 e Lucas 3,22. Consequentemente, por meio de seu batismo, Jesus, apresentado como guerreiro divino, que irá por meio de uma vida de obediência fiel até a morte, travar as guerras de Yahvé contra as forças do mal, sua vida e morte na cruz trouxeram a expulsão de Satanás. Lideraram a conquista sobre os nossos inimigos espirituais, ofereceram descanso espiritual ao seu povo e reservaram uma herança para os redimidos. Está em Efésios 4:8, Hebreus 1:4 e 9:15. Parte de quinta-feira, Josué e nós. Pergunta de número 7. Como Josué, como um tipo, aponta além do ministério de Jesus Cristo para um cumprimento na vida da igreja, o corpo de Cristo? Em que sentido as guerras travadas por Israel sobre Josué pronunciam as lutas espirituais da igreja? Em que aspecto elas são diferentes? 1 Timóteo 1,18, 2 Timóteo 4,7, Efésios 6, 10 ao 12, 2 Coríntios 10, verso 3 ao 5 e Atos 20, 32. Os escritores do Novo Testamento reconhecem um cumprimento eclesiológico na igreja da tipologia de Josué. Os membros do corpo de Cristo, a igreja, estão envolvidos em uma guerra espiritual contra as forças do mal. No entanto, eles desfrutam descanso da graça de Deus, que está em Hebreus 4, verso 9 a 11, e as bênçãos de sua herança espiritual. Pergunta de número 8. O que os seguintes textos dizem sobre o cumprimento final da tipologia de Josué? 1 Pedro 1,4, Colossenses 3, 24, Apocalipse 20, verso 9 e 21, verso 3. O cumprimento final e completo da tipologia de Josué será realizado na segunda vinda de Jesus Cristo. A vida de Josué refletiu tanto o caráter de Deus que certo aspecto de sua vida assumiram um caráter profético, pronunciando a atividade e a pessoa do Messias. Para nós hoje, o Messias já veio, seu ministério não precisa ser prefigurado, mas ainda temos o privilégio de refletir seu caráter, a glória de Cristo. Ansiava por compartilhar com seus discípulos, em João 17, 22, o que pode se tornar nossa ao contemplar o caráter de Cristo. Quanto mais contemplamos Jesus, mais refletimos a beleza de seu caráter. Isso é fundamental para o objetivo da nossa caminhada diária com Cristo. E por isso que o tempo para estudar a palavra todos os dias é tão importante. Também devemos passar tempo pensando na vida, no caráter e nos ensinamentos de Jesus. Ao contemplar, somos transformados. O que isso quer dizer? Que só Jesus pode nos transformar. Então essa foi a lição de número 10. O verdadeiro Josué. Que Deus abençoe vocês. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações para receber meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!